misturar a política. Tá jogando fora isso. Olá, uma boa tarde para você que a partir de agora acompanha com a gente, confere conosco mais uma edição do Painel Regional, não é? Sempre de segunda a sexta, você acompanha a gente ao vivo, com as personalidades da região, personalidades do Brasil, aqui nas nossas bancadas, discutindo, debatendo, aprofundando os assuntos, os temas importantes, a pauta aqui da Baixada Santista e, claro, os temas, os assuntos de interesse nacional também. Lembrando que também de segunda a sexta você acompanha às 8 da noite a nossa reprise. E nos finais de semana, 2 encontros, um ao sábado, 3 da tarde, e um outro encontro aos domingos, às 17 horas, às 5 da tarde. Telefone aberto para você participar conosco, enviar aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os assuntos que a gente coloca em debate, que a gente coloca em discussão aqui no painel, 30 14 52 81. Pelas redes sociais, nosso espaço também à sua disposição para que você envie a mensagem aqui à nossa equipe de produção, facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. Sempre na abertura, os destaques, né? Mas antes, né? Anunciando aqui, apresentando para você os nossos convidados, nossos parceiros aqui do programa nesta edição, a nossa bancada, tecnicamente sempre aqui pelo lado esquerdo, conosco o Dr. Marcos Caseiro, médico infectologista aqui da nossa cidade, da nossa região, ao lado dele o delegado poeta, nosso Paulo de la Rosa, e aqui à minha direita, prazer recebendo o companheiro jornalista Noemi Macedo, que vai colaborar com a gente nessa edição do Painel Regional. Destaque agora sim dos jornais que fazem parceria aqui com o programa diariamente, né, como é o caso do DL, o Diário do Litoral, que circula aqui pela Baixada, que circula pela região, com esta manchete na capa: gasolina tem 27% de etanol na mistura. Né? O percentual é consenso entre o governo, a Anfávia, né, e a medida deverá entrar em vigor no dia 16. Né? Além de aumentar, vem misturada. Né? Então, durma-se com um barulho desse. Marcos Caseiro, por favor, recebe aqui uma edição, passa lá uma outra ao de la Rosa. A Noemi recebe também uma edição aqui do DL, Diário do Litoral, e do mesmo grupo de comunicação do DL. Temos aqui o Gazeta de São Paulo, jornal também diário, que circula por todo o estado, Baixada Santista, Vale do Ribeiro, enfim. Aí a manchete: procurador defende combate à corrupção na abertura do STF. Em discurso na abertura do ano judiciário, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu o fortalecimento do combate à corrupção. Então, meu caro Marcos Caseiro recebe aqui uma edição do Gazeta, passa ao de la Rosa, e a Noemi também ganha aqui o seu exemplar do Gazeta de São Paulo. Eu, na sequência, aproveito para cumprimentar aqui os nossos convidados, parceiros desta edição do Painel Regional. Dr. Marcos Caseiro, importante médico infectologista aqui da cidade, da região. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Caseiro? Prazer é todo meu. É uma honra estar aqui com você e com todas as pessoas aqui presentes. Paulo de la Rosa, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui, mais uma edição do programa. Tudo bem, de la Rosa? Obrigado, Moturão. E eu não posso deixar de registrar esse acontecimento. Estar na mesma bancada com dois dos meus queridos ídolos. Dona Noemi, uma jornalista que marcou a história da minha carreira, e o meu amigo Marcos Caseiro. Nós somos parceiros de bancadas do Jubas, ele sempre maior, sempre mais forte, sempre mais inteligente, algumas bordoadas tomei, mas desde sempre um homem preocupado com o próximo. É uma honra estar nessa bancada hoje, emocionante mesmo. Muito obrigado. Só um espaçozinho assim, antes de a gente cumprimentar a Noemi. Vocês disputaram alguma coisa no Jubas contra? Não, eu sempre fui gordinho, o Marcos sempre elegante, eu só era torcida. Ele sim, um atleta. Marcos Caseiro foi atleta, sempre defendeu melhor, a faculdade de medicina. Eu jogava tudo, tinha direito lá, o vôlei, handebol. Quando faltava, estava um caseiro lá jogando. Eu sempre fiz um pouquinho de atividade. Não, pavio curto. Eu sempre tive o pavio curto, desafortunadamente. Agora ele está mais longo. Bom, também, com o passar do tempo, né? A gente vai... Não há solução, né? Noemi Macedo, prazer recebê-la também aqui no painel. Tudo bem, Noemi? Tudo bem, querida, é um prazer imenso. E acho que o meu dia já começou agora, realmente, depois de vê-los, né? O prazer de revê-los. E agradecer ao de la Rosa, que eu, sinceramente, eu não sabia que fazia parte da sua história. Cumprimentar o Caseiro. Os dois me fizeram lembrar os bons tempos de Jubas. Nossa, excelente, tempo, né? Foi maravilhoso, foi o fim da minha fase de esportes.
gratas lembranças, um cumprimento especial a você e a nossa querida Ione. Muito bem. Lembrando que o Jubas, eram os Jogos Universitários da Baixada Santista, reunia os universitários aqui das cidades da região, né? E depois acabou muito em virtude de desordem, desorganização, indisciplina, né? Os quebra-pau danados que aconteciam, enfim, é verdade. Isso que era uma delícia. É verdade. Mas era uma delícia. Era gostoso, era legal, né? E aí ficou um hiato. E aí a Unisanta assumiu, né, essa função e realiza anualmente os Jogos da Unisanta com muita organização, com muita tranquilidade, enfim. Né? Eu não sei por que cargas d'água a medicina ficou suspensa durante 5 ou 6 anos. Você tem alguma explicação, Caseiro? Não precisa dar. Mas nós sabemos a razão. 5281, ligue para cá, participe conosco. facebook.com/Painel Regional TV, nosso espaço pelas redes sociais. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique lá no ícone Painel Regional, acompanha a gente em tempo real. E o programa encerrado, você sabe, vai para o YouTube. Você revê depois com tranquilidade os melhores trechos, na sua opinião, claro, ou se preferir o programa por inteiro. E quem acompanha tudo que é produzido pela nossa equipe e a sua participação, sempre atenta à nossa Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, Noemi, e a você aí de casa que está nos assistindo. Eu já estou aqui te esperando pelo Facebook e a nossa produção através do telefone. Críticas, sugestões, perguntas, aqui a bancada é democrática. Bom, a gente tem uma novidade importante aqui na cidade, que é um estudo bastante aprofundado, onde o Marcos Caseiro é um dos principais responsáveis pela Uniluz, a Universidade Lusíada, e da Faculdade Escola de Medicina da Lusíada, não me parece, ele vai poder explicar com muita tranquilidade, com profundidade esse assunto, a possibilidade ou a iminência da gente ter uma vacina contra a dengue, não é? Mas antes de falar disso, o momento que nós estamos vivendo, o Caseiro, em relação a esse problema que nos persegue há tantos e tantos anos, não é? O Aedes aegypti se alojou aqui, não vai embora mesmo, a gente já sabe disso, né? Ficou aqui, adotou a região como sua casa, por causa do clima e dessa coisa toda que a gente discute ano após ano. Como é que estamos agora de 2014 para 2015 com relação à dengue, antes da gente falar especificamente sobre esse estudo aí que você pilota? Então, na verdade, como você falou, na verdade o Aedes não tomou só a nossa cidade, a nossa região como sua moradia. Na verdade, o Brasil como um todo, né? Eu sempre falo aqui, o Aedes aegypti teve 3 introduções no nosso país. Ele foi erradicado uma primeira vez pelos trabalhos iniciados desde aquela época lá do Saturnino de Brito, seguidos pelo Oswaldo Cruz, e em 1930 ele foi considerado erradicado do nosso país, né? O Aedes aegypti não é autóctone daqui, admite-se que o Aedes aegypti veio com o tráfico de negros, como o nome diz, do Egito, da região africana. Foi erradicado uma segunda vez na década de 70 e, na verdade, reinfestou o nosso país. Então, ele está aqui e eu acho que nas condições de urbanização que nós temos, ele nunca mais vai embora. Então, a gente pode fazer um controle com todas as medidas possíveis, a gente pode reduzir o número de vetores, mas acabar ele é impossível. Então, vamos erradicar eu, particularmente, não acredito nessa possibilidade. Dentro desse cenário, se não é possível erradicar, é possível controlar, deixar em número mínimo, a única opção que resta é a vacina, que na verdade eu acho que já demorou muito tempo, né? E eu vejo o empenho hoje muito maior porque com essas mudanças climáticas, né, o risco iminente de países de clima frio começarem a ter dengue, eu acho que isso deu uma acelerada nesse processo, né, de nós disponibilizarmos de uma vacina viável. Né? É interessante que uma vacina foi testada, uma vacina de um laboratório francês na Ásia. Essa vacina não funcionou adequadamente, porque o desafio é funcionar para os 4 vírus. Não funcionou o ano retrasado bem nos países do Sudeste Asiático, né, que é Tailândia, Mianmar, Vietnã. E essa mesma vacina foi testada na América Latina e foi publicado um trabalho no começo desse ano no New England, que aqui na América Latina essa mesma vacina funcionou. Ela teve 60%, 60,1% de eficácia, reduziu em 98% a mortalidade, e essa vacina deve começar a ser comercializada, ela está em processo de aprovação no Comitê de Ética, que é o FDA europeu, deve ser aprovada e começar a ser produzida a partir de setembro na Europa e ser comercializada no mundo.
nós iremos fazer parte de um estudo de um outro laboratório, né, de um projeto de vacina, que os dados iniciais de fase 2 são muito bons, mostram uma grande capacidade de imunização. E felizmente nós somos convidados, depois dos grandes trabalhos que a gente realiza aqui na cidade, né, meus, do Evaldo, que tem uns trabalhos muito interessantes também, a gente vai ser contemplado em estar podendo trabalhar no sentido de ser os responsáveis pela efetivação e validação dessa nova vacina, né? Muito bem. Noemi, pois não? Olha, ficamos todos muito felizes quando soubemos desse trabalho, do estudo, o desenvolvimento da vacina, porque, infelizmente, além da dengue estar já enraizada, nós não temos ainda uma mudança na nossa cultura. É cultural, infelizmente, não apenas nos países latino-americanos, mas em outros, é cultural o despejo daquilo que não nos serve. É cultural não preservar o que nós temos, por exemplo, os nossos canais. A preservação por parte da população, é mínima. Todo mundo quer se livrar daquilo que não lhe serve, da sujeira de casa. Todo mundo quer guardar fora da casa, lá no quintal ou no jardim, aquele pneu velho, aquela garrafa que não encaminhou para o lixeiro. Então, doutor, eu vejo assim com muita alegria a vacina, mas ao mesmo tempo vejo com muita tristeza essa aculturação do povo. O que você acha, Caseiro, essa relação? Eu vou te dizer, eu acho a sua colocação absolutamente perfeita. Na verdade, a gente tem visto de uma maneira muito frequente, quer dizer, muitas vezes os órgãos públicos têm buscado alternativas e muitas vezes, do meu ponto de vista, sem muito sentido, mas não cabe essa discussão, né? Então, por exemplo, já vai pôr drone, já a gente vai chamar, né, o FBI, Scotland Yard para catar mosquito. E a questão é mais básica, ela envolve uma questão de sanidade, de um conceito básico que foi a grande revolução na saúde das pessoas, que foi água encanada, saneamento básico, condições básicas de higiene. E é exatamente o que você está falando. O mosquito é um transmissor oportunista que se aproveita justamente da nossa incapacidade de criar uma condição dentro de casa, inacreditavelmente, muitas vezes ao nosso redor, que não facilite a vida dele. Quer dizer, as pessoas hoje vindo de carro, as pessoas jogam um copo pela janela, jogam um resto de biscoito, então isso é inaceitável. Um copo acumulou água. Nessas temperaturas médias que nós estamos tendo, um mosquito, um vetor, depositou um ovo lá, em uma semana já está dando mosquito. Então, veja, enquanto a gente não mudar o nosso comportamento da sociedade como um todo, isso envolve questões muito mais amplas. E eu diria, a questão da água é o maior exemplo, né? A gente pode dizer, nós temos uma vontade, então se desperdiça isso de uma maneira e a gente paga essas consequências por nossa incapacidade de ter um melhor entendimento desses bens que nós temos, que é a nossa saúde, a nossa higiene básica. Isso está ao alcance de cada um de nós. Eu concordo com você e acho que a grande mudança é a mudança comportamental, que às vezes é muito difícil, e por isso eu sempre digo, a gente tem que educar as nossas crianças adequadamente, porque elas trazem justamente essa possibilidade de mudança, não é verdade? É questão cultural, né? Vem da idade de pequeno, né? Na escola, enfim. Então tem umas gerações aí já perdidas com relação a essa situação. Paulo de la Rosa, pois não? Boturão, é bastante interessante, porque o Dr. Marcos nos apresenta uma realidade que vem bem ao encontro daquilo que se prega, até mesmo em segurança pública. Essa ilação que a jornalista Noemi faz com tanta propriedade, que o Marcos reforça, entre o comportamento da sociedade e a ciência. No Brasil ainda, os cursos de direito não alcançaram essa grandeza, mas a medicina já o fez. Sempre buscando a profilaxia, sempre tentando incutir na sociedade um comportamento melhor para que a dificuldade, o problema não ocorra lá na frente. Lá em países mais desenvolvidos,
existe uma cadeira no direito chamada vitimologia, que ensina o comportamento da vítima. Desde questões de se colocar melhor parado no sinal, desde questões de não estar expondo a carteira da rua, como, por outro lado, evitar comprar celular roubado, tentar fazer benesses em filas, ou seja, a saúde e a segurança e a educação são um trinômio que realmente residem nessa dualidade. Uma efetiva atuação dos organismos públicos, e a costa da Mata Atlântica, tão bem representada pela sua estrela maior, que é a cidade de Santos, na pessoa do Dr. Marcos, tem esse trabalho, a ciência. Agora, cabe à sociedade, e isso é fundamental, jornalista Noemi, isso é fundamental, Dr. Marcos. Sem a sociedade, Edgar, nós não vamos, de maneira nenhuma, alcançar bons resultados. E eu tomo a liberdade de dizer que também comungo essa opinião do meu querido Marcos. Porque eu não acho mesmo que nós vamos erradicar o mosquito, assim como acho também que nós não vamos nos livrar efetivamente da bandidagem como um todo. Sempre vai existir o mal, sempre vai existir aquele que se comporta de maneira inadequada. Agora, cumpre a nós, a maioria de seres humanos do bem e de bem, fazermos a nossa parte. Bom, meu caro Marcos Caseiro, nós sabemos que temos aí a dengue tipo 1, já tivemos aqui o tipo 2, tipo 3 e agora o 4. Está circulando, nós temos nesse momento circulando o 4 e 1. Na verdade, 4 e 1? Quando você tem que ter esse entendimento. Na verdade, o que aconteceu, e nas palavras da nossa querida jornalista, né, existe um termo médico para isso. A gente vive hoje uma endemia. Endemia de dengue. O que é uma endemia? É uma doença que todo ano a gente espera um número de casos. Isso é uma doença endêmica. A gente chama epidêmica ou epidemia quando esse número de casos extrapola aquele número esperado, né? Então, por exemplo, a gente não tem, só uma questão didática muito rápida, porque se a gente ouvir essas palavras, a gente não tem nenhum caso, e não espera nenhum caso de raiva. Se nós tivermos um caso, por definição, nós estamos diante de uma epidemia, porque a gente não tem caso de raiva há muitos anos. Nós não temos febre amarela urbano desde 1933. Se nós tivermos um caso de febre amarela, nós estamos diante de uma epidemia. Por definição, epidemia é o aumento do número do esperado, né? Então, dengue, é por isso que a gente tem um número de casos que é esperado. Por exemplo, até 400 casos em Santos, nós temos até 90 casos, nós estamos numa fase que diríamos esperada. Entre 90 e 400, nós entramos e já estamos nesse período chamado um momento de alerta. Nós estamos vivendo um momento de alerta na cidade. Quando ultrapassamos 400 casos, por definição, nós estamos num momento epidêmico. Então, vê, a dengue está endemizada, ela está aqui. Então, o que se espera em locais endêmicos como nós, que já tivemos dengue 1, dengue 2, é que você comece a ter a circulação em baixa prevalência de todas essas variedades, do dengue 1, do dengue 2, do 3, do 4, e é isso. Como nós já tivemos as epidemias recorrentes do 1, do 2, do 3... Hoje, a partir do ano retrasado, que foi introduzido a última variedade, o 4, nós temos o 4 circulando e temos o 1 circulando também. Mas é possível, se pesquisássemos em todos, encontrar eventualmente o 3 ou o 2. Mas nesse momento, a variedade 4 e a variedade 1 que circula na nossa cidade. Lembro rapidamente, a gente tem dengue por um subtipo uma única vez. Quando você tem uma dengue pelo tipo 1, você está imunizado para sempre, pelo 2 para sempre e assim sucessivamente, né? Então, se você tiver 4 dengues pelas 4 variedades, você está imune para o resto da vida. E esse é o desafio da vacina. Uma vacina que consiga te imunizar ao mesmo tempo pelas 4 variedades. Os sintomas são parecidos? Os sintomas são os mesmos. Sempre os mesmos? Sempre os mesmos, né? A dengue tem um quadro febril agudo, com dor muscular, mialgia, febre elevada, dor retroorbitária, não muda. Enjoo, não muda. Não muda em relação à variedade do vírus. Mas as pessoas aqui reagem de maneira diferente, né? Acho que depende do organismo, cada organismo. Isso é um termo complicado da medicina, os advogados gostam, meu amigo gosta dessas palavras difíceis, chama idiosincrasia. As pessoas são diferentes, as pessoas respondem de maneira diferente ao mesmo inóculo, ao mesmo remédio. Então tem gente que toma aspirina e morre, tem gente que toma um monte. Não. Então isso chama idiosincrasia. Na dengue, a cada uma pessoa que tem sintoma, você espera que tenha 9 pessoas que tiveram contato com o vírus e não tiveram nenhum sintoma ou tiveram sintomas muito frustros, né?
Ione Furukawa, participações aí com a gente já, não? Já sim, a pergunta é do Manuel Antônio do Bitaru. Doutor Caseiro, a cidade de São Vicente transformou-se em um lixão por causa do desgoverno. Isso não prejudica as outras cidades da Baixada com relação à dengue e outras doenças em toda a região? Qual a medida a ser tomada contra a administração de São Vicente para combater esse vírus? Lembrando sempre que aí é uma pergunta acompanhada de uma opinião do telespectador, tá certo? Qual é o nome desse? Manuel. Então, eu acho que o Manuel tocou numa questão fundamental, não especificamente da questão da sujeira, porque eu não tenho andado por lá e não tenho acompanhado relativamente esses dados, até ontem na questão do hospital lá, mas a questão que ele coloca é perfeita, né? Que a gente vem falando há um tempo da regionalização. Não adianta, por exemplo, Santos, ou sei lá, São Vicente, ou Cubatão, fazer a lição de casa, ter um grande trabalho efetivo de controle, se as outras cidades não o fizerem, né? O mosquito não tem territorialidade, ele não é santista, ele não é calunga, ele não é vicentino, ele não é... Então, é fundamental na questão da dengue que exista uma discussão regionalizada na questão do controle dessas doenças vetoriais, né, que essas fronteiras entre essas cidades são muito próximas. Então, concordo plenamente, se Santos fizer tudo e essas cidades vizinhas não fizerem, não adianta muito, o indivíduo trabalha lá, acaba pegando dengue lá, e essa circulação é muito grande, né, Buturão? Vamos para o nosso rápido intervalo, tá certo? Antes, uma informação importante da Prefeitura de Santos, que os estabelecimentos aqui da cidade que comercializam alimentos, como os restaurantes, bares e lanchonetes, devem disponibilizar sachês de álcool gel para os seus clientes. O projeto que prevê essa medida e altera a redação do artigo 81 do Código de Posturas foi aprovado ano passado pela Câmara com sanção do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. A medida está em vigor e a fiscalização a cargo da seção da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de... Muito bem, voltamos. Este é o segundo bloco do painel regional. A gente, com muita satisfação, recebendo aqui, conversando com o doutor Marcos Caseiro, médico infectologista aqui em Santos. Ao lado dele, Paulo de la Rosa, nosso delegado poeta. E aqui à minha direita, a Noemi Macedo, ao lado da nossa Ione Furukawa. O telefone segue aí para você participar, 3014-5281, além do nosso espaço pelas redes sociais, né, o facebook.com/painel regional TV. O assunto aqui é a área da saúde pública principalmente, a questão que envolve a todos nós ano após ano, o problema da dengue, uma vacina que está surgindo aí com a participação aqui da Universidade de Lusíada, e nosso Marcos Caseiro pilotando aí esse projeto e, de repente, nós teremos em breve a solução para esse problema que aflige tanta gente, né? Acho que todo mundo já teve contato com a dengue, o Caseiro vai poder falar a respeito sobre isso, todo mundo já foi picado pelo mosquito, né? A Baixada Santista inteira, né? Tenho a impressão. Tantos anos nós estamos convivendo com isso, né? Mas antes, rapidamente, só para a gente não deixar passar, evidentemente, no próximo sábado, dia 7, às 6h30 da tarde, lá na Realejo, é isso, Caseiro? O de la Rosa? Sim, na Livraria Realejo, no Gonzaga, né? A partir das 6h30 da tarde, teremos o lançamento de um livro denominado 100 Rosas no Meu Jardim, de autoria de Paulo de la Rosa. É isso? Muito Explique-nos, emocionante, por favor. muito emocionante falar disso. Como diz o meu amigo Marcos Caseiro, das idiosincrasias dos homens do direito, talvez essa dualidade entre o delegado e o poeta, mas eu começo registrando a flor da mesa, a nossa Ione, faz parte da minha idiosincrasia, ser um esteta, e ela pode representar bem o que penso. A polícia nos dá essa leitura, Buturão, essa leitura da alma humana. A atividade policial é sofrida e apaixonante, justamente porque faz com que nós tenhamos esse contato diário, diuturno, com o melhor e o pior da sociedade. E não há maneira de você desenvolver qualquer trabalho, qualquer eficiente trabalho, sem que você não perca de vista, a todos os momentos, a questão do ser humano. Um policial, um médico, um jornalista, uma dona de casa, uma presidente da República, que esqueça, que se mantenha tão somente na questão científica, nunca vai alcançar um trabalho de acordo. E acho que a poesia mora em cada um de nós. Especialmente aqueles que têm essa visão, aquele que se preocupa sim com a ciência, e a ciência é absolutamente fundamental, mas aquele que tem a visão humanística. E é com muita satisfação que eu fui capaz, sozinho, de forma nenhuma.
Esse livro marca, mais uma vez, a tônica da minha vida. Uma série de mãos estendidas. Doces, róseas mãos estendidas. E, de coração, peço a vocês, porque o livro ainda não está pago, que façam esse presente, por favor. Dela Rosa, fica mais fácil a gente Sim. pegar por aqui. Está aqui o 100 Rosas no Meu Jardim, do nosso delegado poeta Paulo Della Rosa. Acho que dá para pegar aqui, né? Tá aí. Muito bem. Aqui, deixa eu subir um pouquinho. Aqui, tá certo. Está aí a capa. Não poderia ser diferente. O livro tem a capa cor-de-rosa, evidentemente, a cor do coração do Paulo Della Rosa, né? E é um livro de... Poesias. Fala sobre a sua vida. Poesias. Né? Livro de E eu poesias. tenho o privilégio de ter um textinho da jornalista Noemi no meu livro. Isso para mim é um motivo de muito orgulho e de muita alegria. Legal, muito bem, Noemi. Parabéns. Colaborou com o livro Não. do Paulo Della Rosa. Não, Parabéns. não colaborei em nada. Não colaborou em nada? Não. Ah, Tem umas palavrinhas tem um dela, texto sim. seu aqui. Muito bem, está registrado então. Estaremos todos lá sábado, 7 e... A partir sábado, de 6h30, 6h30, na Realejo. 6h30 da noite, na Livraria Realejo, ali no bairro do Gonzaga, Marechal Deodoro número 2, né? Tem aquela musiquinha Sim, ali sim. e tal, né? Aquele Então, happy hour, era uma delícia, né? Marcos Caseiro, vamos continuar aqui na questão da dengue, que é algo que aflige a todos nós. Eu estava comentando antes, na abertura do bloco, acho que a Baixada Santista inteira já teve dengue, né? Não, sim, uns sem saber, outros sabendo, porque, como a gente comentou há pouco, cada um reage de uma forma. não tenha dúvida, né? A quantidade de vetores e mosquito que a gente tem, o tempo que essa doença circula no nosso meio, por uma questão randômica, probabilística, a probabilidade de todo mundo já ter tido contato com esse vírus é, obviamente, próxima a 100%, inevitavelmente, né? Aliás, esse é um dos dados interessantes, né? Existem leis da medicina, existe muito, né? Existe um cara, na verdade, chamado a lei de Farr, foi um matemático que desenvolveu essa teoria antes de se conhecer os vírus. Todas as epidemias têm um pico, um platô, né? E isso a gente chama de fenômeno de imunização em rebanho. Quer dizer, numa população, a partir do momento que as pessoas vão se imunizando, porque essa doença ela dá imunidade, a tendência é você, cada vez mais, você fazer pico de casos e a tendência é diminuir, você manter essa doença com poucos casos ao longo do tempo, né? E é o que está acontecendo na nossa cidade, né? Os adultos provavelmente já se infectaram com 1, 2, 3, a gente começa a entrar no momento que as crianças que vão nascendo, não estão imunes ainda, vão ter que se infectar com a validade 1, com a 2, a 3, a 4, sucessivamente, né? Noemi, pois não? Eu tenho uma preocupação com a vacina. Primeiro, a satisfação de saber que ela logo estará à disposição, porque a sensação que eu tenho é que a ciência está muito desenvolvida, a medicina é muito desenvolvida, mas parece que a aceleração é quando começa a atingir a população em massa. Então, como a dengue já está extrapolando, então eu acredito que essa vacina realmente seja comercializada, esteja à disposição em breve. Mas e a preocupação? É que as pessoas se acomodem com relação à prevenção da doença. Porque, como tem a vacina, então, bom, vou vacinar meu filho, eu já me vacinei, e aí relaxe mais do que já está acontecendo. Então, eu tenho uma preocupação. Então, é uma dualidade, é um paradoxo, que não é o paradoxo do delegado poeta, mas é de uma munícipe, de uma mulher, mãe, né? Que as pessoas se acomodem com a vacina. Isso não pode acontecer. Então, eu acho que eu acho cabe... que é interessante essa sua observação, porque isso porque, aí... de repente surge um outro tipo aí de... Não, pode ser, não? Isso é improvável, né? Esses vírus têm uma certa estabilidade, mas isso que ela está dizendo, eu acho que remete, né, a questão do HIV. Né? Isso, eu acho que um dos exatamente. grandes desserviços, inacreditavelmente, eu faço parte da história dessa doença, no sentido de que, quando fui fazer minha residência no Emílio Ribas, comecei a ver os primeiros casos, né? Eu peguei o pico da AIDS, era diretora do serviço 80, aqui, final dos anos 80. 80, o pico dela foi em 91, 92, 93, 96, né? Explodindo. Mas quando surgiu o coquetel os antirretrovirais, que praticamente acho que é as coisas mais impressionantes da medicina moderna, quer dizer, a gente tem um tratamento hoje os indivíduos tomam um comprimido, nós não temos disponível no Brasil, vamos ter em breve,
que estão 3 drogas lá. Isso trouxe uma falsa segurança para o HIV está sob controle, o HIV já era, tem tratamento. E eu ouço ninguém muito isso. Morre mais de AIDS, ninguém morre mais de AIDS, que é uma verdade. Dói aqueles indivíduos que não tomam de jeito nenhum. Isso eu acho que trouxe, de alguma maneira, e você vê isso muitas vezes em jovens que eu tenho visto, que pegam, o HIV está tranquilo, peguei, mas tudo bem, toma um remédio, né, doutor? Toma um remédio pro resto da vida. É um controle. Esse é um problema que a gente sempre bate aqui quando fazemos. Já falamos exatamente, muitas vezes o cara tem que saber isso. que ele não vai morrer. Ele vai ser escravo do medicamento. Para o resto da vida. E hoje a conduta no mundo, aqui no nosso país, é descobrir o HIV independente de imunidade, nada. É testar, tratar. Começa a tomar remédio imediatamente até a gente ter a cura dessa doença. Mas voltando à questão, a gente tem que ver 2 questões. Eu acho que as vacinas, eu acho que de todos os avanços da medicina, as vacinas foram os fatores, juntamente com a questão do saneamento básico, os fatores mais impactantes na melhora e sobrevida das populações humanas, né? É inimaginável. A gente erradicou doenças do globo terrestre com a vacina, né? A varíola. Quem poderia... E a próxima a ser erradicada é a paralisia infantil. Quantos indivíduos a gente não... que tem paralisia hoje são decorrentes da poliomielite? A vacina é um projeto sensacional, ela é uma mudança de paradigma no que se refere à atuação médica. Agora, o que ela está falando é absolutamente perfeito. Né? A questão dos mosquitos é uma questão de sanidade demais. Esse mosquito não é um vetor só, ele é um vetor do chikungunya, um vírus que provavelmente vai circular entre nós aí, e o vetor é o mesmo da dengue. Esse chikungunya causa o quê? Para que as pessoas esse chikungunya é um vírus interessante, né? A gente já comentou um pouquinho. Chikungunya é um vírus que começou a circular na América Central, ele entrou no Brasil ano passado por Roraima. Já temos epidemia na Bahia, em Vitória da Conquista, já temos casos em Minas. É um vírus, é um adenovírus, não é um vírus da família da dengue, bem distante, mas é transmitido pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti. E ele é uma doença que dá uma doença febril aguda, idêntico à dengue, idêntico. O grande diferencial da febre chikungunya é a artralgia. Os indivíduos têm uma dor articular muito intensa. Geralmente é uma dor articular em 80% dos casos que acomete as pequenas articulações das mãos, dos dedos e do punho, em 80% das vezes. Então, uma doença febril, 3 dias de febre, mas com um grande comprometimento articular simétrico, tanto de um lado quanto do outro da mão, e pode acometer as articulações maiores. O grande problema dessa doença, a mortalidade é pequena, mas a morbidade. Então, os relatos é que pessoas acima de 60 anos podem ficar com esse quadro articular por até 2 anos, 3 anos, com dores articulares, artralgia, em decorrência desse processo. E esse vírus certamente nós vamos ter e nós vamos ouvir falar dele na nossa região. E o vetor é o mesmo Aedes. Então, o fato de nós termos uma vacina, e vamos ter, e muito breve, não deve, obviamente, fazer com que nós esqueçamos dessas questões básicas, que é o controle vetorial desses insetos que tanto nos incomodam a picada dele, independente da transmissão das doenças. Então, né? deu para perceber que o Aedes aegypti é um mosquito maldito, né? Maldito. Não tem na cadeia da natureza nenhum outro ser vivente, né? Como predador desse... Na verdade, cada bicho, esses mosquitos, os insetos, né, os insetos, eles estão com a gente anterior à existência dos dinossauros. Então, são seres de uma adaptação absurda. Vide formigas. Você tem formigas hoje que vivem com você no 9º andar, que são aquelas formigas que se alimentam de restos de alimento. Esse mosquito que pega o resto de alimento no seu banheiro. Existem mais de 600 variedades diferentes de formiga. Então, esses insetos são seres vivos, são animais extremamente adaptados, né? E uma capacidade reprodutiva muito grande. Eles, na verdade, têm inimigos naturais no meio aquático, porque eles têm um ciclo aquático, isso é mais inacreditável, né? Eles têm um ciclo aquático e um ciclo alado, né? E os hospedeiros, vamos dizer assim,
Os inimigos naturais dele são muito poucos, mas a capacidade replicativa dele é tão grande que, na verdade, sobrepuja os eventuais inimigos que ele estejam nesse processo, né? Diferentemente do rato, né, que tinha o gato e assim sucessivamente. O gato né? tem o cachorro, quer E dizer, em assim termos, vai. né? Cachorro e gato se dão bem, na maioria das Esses vezes, insetos né? hoje, a sensação que a gente tem é que eles estão cada vez mais resistentes. É. Eles a outra existem questão, muito. é bem eu ia falar uma coisa até, não que esqueci aqui. Na verdade, nós tínhamos, e nos momentos que funcionou, um grande movimento, nós conseguimos erradicar, por exemplo, de São Paulo, o triatoma em festas, que é um grande vetor da doença de Chagas. Ele foi erradicado, ele é considerado erradicado no estado de São Paulo. Mas no momento cujo trabalho foi feito basicamente com aspersão de inseticida à base de DDT, porque o DDT tem um efeito residual. E o DDT foi proibido, a gente não pode usar DDT. Hoje a gente pode usar permetrina, que são inseticidas que, na verdade, são biodegradáveis, então não tem efeito residual. Então você passa uma permetrina hoje e faz uma aspersão numa parede, e é um mosquito intradomiciliar, essa substância ela está biodegradada amanhã. Então, o DDT ele tinha um efeito residual de até 6 meses. Mas o DDT é extremamente tóxico, é proibido internacionalmente o uso dele. Então, nós tínhamos, na verdade, o uso de algumas substâncias que tinham uma eficácia muito maior contra esses insetos, mas que hoje não são permitidas por questões de contaminação de saúde pública, né? Muito bem. Ione, participações aí com a gente? Exatamente. A pergunta do Jonas do Gonzaga. Doutor Caseiro, o que o doutor tem a dizer da utilização dos drones para o combate à dengue? Você chegou, ameaçou comentar, né? Agora? Eu vou até pedir desculpa aqui pela minha... Eu quero dizer que tudo que eu expresso aqui é o meu pensamento, e o pensamento até como um professor. Eu acho que tudo o que viesse somar ao controle desses insetos, eu acho que é positivo. Agora, sinceramente, né, um dronezinho, um indivíduo com um aparelho daquele, que tem, acho que, uma capacidade de uso de 40, 60 minutos, depois tem que recarregar. Então, você imagine que o indivíduo vai viver 3 casas, aí fala, tem lá. Eu acho que isso envolve a questão que a nossa querida jornalista falou. A gente tem que trabalhar, eu acho que o foco está diferente. Eu acho que o foco tem que ser, primeiro, uma Câmara dos Vereadores mais ativa, no sentido de punições mais rigorosas para esses indivíduos que acumulam água. E a gente sabe que os grandes produtores de vetores são construções paradas com acúmulo de água que produzem muito vetor. Então não adianta, tem que ter punição severa para esses indivíduos. Não adianta depois encontrar um lugar alagado e pôr peixinho lá para comer as larvas. Ora, você tem que botar esse indivíduo e mandar tirar aquela água, é o básico. E esses imóveis fechados, obviamente, tem que haver punição ou medidas mais efetivas no sentido da garantia. Eu não consigo ver dentro de uma população de imóveis que a gente tem na nossa cidade o que um drone desse vai interferir. Eu acho que é uma medida cujo efeito prático será muito pequeno do meu ponto de vista. Muito bem. Paulo de la Rosa. Bom, eu sou um homem cheio de defeitos. Tenho também esses dois. Eu sou um acumulador e sou hipocondríaco. Eu já estou aqui com dor nas artérias, já estou com febre, estou sentindo uma hemorragia por dentro. E acho que a jornalista Noemi e o nosso baluarte, o Marcos, são absolutamente felizes quando apontam a realidade. É muito poético reclamarmos daquele pneuzinho que fica numa casa, das garrafinhas que ficam na casa ali do outro, na aguinha que ficou no vasinho do outro, porque aí nós estamos falando da classe média baixa e dos pobres. Esses sim os culpados. Mas os inúmeros imóveis que ficam fechados nessa região, uma abençoada região chamada Costa da Mata Atlântica, não são dessas classes. São dos ditos conhecedores dos direitos e dos deveres do cidadão, a elite pensante. É preciso, sim, que sejamos mais incisivos nesse combate. É preciso, sim, que o Estado, através das suas autoridades, doutor Marcos, faça valer a lei. E essa lei tem que atingir, sim, o rico, o consciente, porque eu insisto sempre nessa tecla. O Brasil quer lançar uma nova moda, jornalista Noemi. Eles querem que o menos favorecido é que dê o exemplo. O exemplo tem que partir sempre dos de cima. A conduta daqueles que sabem mais, que têm mais, que podem mais, é mais fácil para eles mesmos.
e tem um alcance muito maior para todos. A questão básica é o comportamento da população. Se nós todos não nos policiarmos, e a palavra é essa, e essa palavra me é bastante familiar, se nós todos não nos policiarmos nas pequenas condutas do dia a dia, nenhuma sociedade vai ter uma segurança à altura, uma saúde à altura e uma educação à altura. Muito bem, aproveitamos então, vamos para mais um intervalo, né? E já já a gente retoma aqui a sequência do... Muito bem, retomamos aqui esta terceira parte, terceiro bloco e último, né, desta edição do nosso painel regional, que mais uma vez abre espaço para saúde, falando da dengue, que é um problema que nos aflige há tantos e tantos anos, e agora a possibilidade de uma vacina para, quem sabe, resolver essa situação aqui para a região e para o país inteiro, né? Marcos Caseiro, importante médico infectologista conosco, ao lado aqui do nosso delegado poeta Paulo de la Rosa, Noemi Macedo também colaborando com esta edição, e a Ione Furukawa atenta aí à produção do programa, e temos aí uma matéria que fala, uma denúncia, críticas aí à questão da saúde pública. É isso, Ione? É isso mesmo. O nosso repórter cidadão, Cristiano Silva, ele fez uma entrevista com o vereador de Santos, do PMDB, Antônio Carlos Benha Joaquim, que falou sobre essa dificuldade que o Hospital Estadual Guilherme Álvaro está passando com reclamações da população. Agora a questão é saúde. Nós estamos aqui no Hospital Guilherme Álvaro, hospital estadual aqui na cidade de Santos, onde as denúncias de falta de remédio, do alto índice de calor, de falta de leito, vem assombrando os moradores da região. Eu estou aqui com o vereador Antônio Carlos Benha Joaquim, do PMDB Santista, que provocou o Ministério Público para apurar tais denúncias. Vereador, qual a importância do Hospital Guilherme Álvaro para toda a Baixada Santista? O Estado deveria saber que é de suma importância esse equipamento, que deveria ser tratado como hospital das clínicas da região metropolitana. E o que nós vemos hoje, ao longo do tempo vem passando, eu já apresentei mais de 5 ou 6 representações, uma pela falta de UTI pediátrica coronariana, outra por falta de quimioterápicos, outra por falta de equipamentos e insumos para que os profissionais que aí trabalham, que são de alta capacidade, são médicos, enfermeiras capacitadas, mas não fazem milagre se não tiver os insumos corretos, os remédios, os medicamentos, e ter também uma condição adequada para receber esses doentes que começam aqui a madrugar desde as 3, 4 horas da manhã para conseguir um atendimento, para conseguir vaga. Nós temos uma fila de cateterismo, de angioplastia, praticamente paralisada desde o dia 2 de dezembro, ou é falta de equipamento ou não tem funcionário, e nós temos aí praticamente uma fila da morte, aguardando aí um cateterismo, aguardando uma angioplastia, mais de 52 pessoas nessa fila. E o caso do Gerson, que é emblemático, o Gerson Faltemeyer, que depois de 4 anos aí, até com alta, aguardando um home care, aguardando um tratamento digno e mais barato, porque hoje ele consome quase R$90 mil numa UTI, na condição de pegar qualquer que seja a bactéria, a moléstia, como que aconteceu, e nós denunciamos isso anteriormente. Hoje o Faltemeyer está no isolamento porque está acometido de tuberculose. Então, não adianta mais tapar o sal com a peneira, tem que ter responsabilidade no trato da coisa pública, e o sistema de saúde, que abrange mais de 29 cidades, tem que ter tratado com dignidade, com fidalguia, com investimento. Ninguém faz milagre. E o Guilherme Álvaro, ele tem que estar no rol de hospital das clínicas, de hospital referência, porque o é. E assim tem que ser tratado. São 29 cidades que procuram o Guilherme Álvaro e acaba transbordando isso, tá trazendo uma convulsão, trazendo aí um caos no sistema de saúde, porque quem acaba abraçando todos esses munícipes, todos esses cidadãos que estão acometidos de doenças, de males, é a própria Santa Casa, que já está estrangulando o seu atendimento. Estamos num colapso anunciado há muito tempo. Agora, precisa de investimento maciço, precisa de uma atenção especial, porque não se trata do Hospital Guilherme Álvaro da cidade de Santos.
trata-se do Hospital Guilherme Álvaro, que seria e é considerado por todos nós o hospital das clínicas das 29 cidades que compõem toda a região da costa da Mata Atlântica, como do Vale do Ribeira. É uma atenção, estamos provocando o Ministério Público há muito tempo, mas eu gostaria que aí, Boturão, chamasse a atenção, é do governador do estado que está sempre na cidade, e não médico, e não pode compactuar o que nós estamos vendo aqui no Guilherme Álvaro. Boturão, então a saúde no Brasil está literalmente doente e o Hospital Guilherme Álvaro pede socorro. Muito bem, saúde no Brasil está doente, Guilherme Álvaro pede socorro, um dos médicos mais importantes do Hospital Guilherme Álvaro nos dá a satisfação de estar aqui na bancada, que é o nosso Marcos Caseto. Você está acompanhando a questão que envolve a dengue, ele já falou sobre AIDS, sobre outros problemas, né? Antes a gente fazer uma rápida análise sobre a saúde pública no Brasil, que está sempre na UTI, não é? Infelizmente entra governo, entra campanha eleitoral, sai campanha eleitoral, e a situação, quando muda, muda muito pouco, e se muda, às vezes muda para pior, né? Tem o caso do Gerson Feltermeier, que é um caso emblemático, Marcos Caseiro. Ele está na UTI do Guilherme Álvaro há praticamente 5 anos, né? com alta, ou seja, não deveria mais estar na UTI, e há uma queda de braço entre a Prefeitura de Itanhaém, sua cidade, onde ele reside, ou residia, né? Porque 5 anos está fora, né? Internado, e o governo do Estado, para resolver quem tem a obrigação de dar a ele essa tal home care para que ele se trate em casa. Ele tem esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa, não é? Mas uma doença degenerativa que não tem cura, mas está controlada. Eu queria ouvi-lo aí a respeito disso, né? Evidentemente que você não tem responsabilidade nisso, mas como médico... Então, na verdade, essa é um conjunto de questões, né? Mas ela nos remete a uma questão muito particular e emblemática e de grande importância. A primeira questão, eu sou médico do Guilherme Álvaro, eu atendo lá no pronto-socorro uma vez por semana, sou um professor doutor, atendo lá, uma vez por semana estou lá atendendo no pronto-socorro do Hospital Guilherme Álvaro. E eu acho que ele tem problemas, como todos os equipamentos de saúde têm problema, mas eu queria lembrar algumas coisas. Primeiro, assim, nós estamos passando uma fase de transição epidemiológica importante na questão de saúde no nosso país, né? Uma transição demográfica junto com uma transição epidemiológica. O que significa isso? As pessoas estão vivendo muito mais, né? E o que a gente vê quando a gente estuda a distribuição das doenças no tempo e no espaço é que a cada dia, nesse sentido que as pessoas vivem mais, até a década de 70, quase 40% das pessoas morrendo de doença infecciosa. Hoje não é nem 4%. Quer dizer, 30% são doenças oncológicas, são os cânceres, 30% são as doenças cardiocirculatórias. Então mudou o padrão de doenças. E desde que eu me lembro de que eu moro aqui em Santos, desde que eu fiz faculdade aqui em Santos, nós temos a Santa Casa, o Hospital Guilherme Álvaro. Não foi incorporado absolutamente nada de novo. Então, a população mudou, as doenças mudaram, o padrão de distribuição mudou, as pessoas estão envelhecendo. Então, hoje a gente tem uma lógica de doença diferente que era 20 anos atrás. E nada foi incorporado de novo nesse período, né? Foi incorporado o Hospital Emílio Ribas, lá de Guarujá, que foi aberto o UTI com 10 leitos, está sempre cheio. Quer dizer, a gente tem uma falta de leito, 10 leitos de UTI, sempre cheio. E tem mais 30 leitos de enfermaria só para doença infecciosa, que sempre está ocupado com 20, 25, praticamente com a maioria dos casos tuberculose, que é um grande problema na nossa região. Esse indivíduo é um problema que acontece com muitos pacientes. Você pega muitos pacientes, e eu vou dar um exemplo. Esse indivíduo, ele tem uma doença degenerativa, essa doença progressiva, ela não tem retorno, não tem estabilidade, ela só piora. Esse indivíduo requer cuidados especiais de um home care, cuidados intensivos, de respiratórios, de fisioterapia. Veja, a questão a gente tem um SUS, Sistema Único de Saúde. Ele recebeu alta do hospital de alta complexidade, ele tem que ir para o município dele. E o município, o SUS local, tem que arcar, obviamente, com essas medidas. Essa é a lógica do sistema, né? O SUS, com a sua lógica de municipalização, com a sua lógica de regionalização, então o município tem que arcar. É difícil? É.
tem que ter um programa de internação domiciliar que possa dar uma assistência para esse paciente. Não tem sentido, mas acaba ficando por quê? Porque não tem como dar alta. E pode passar lá o indivíduo e falar, não, você vai de alta. Então você se vira, né, para a população. Mas estão sendo muito honestos no sentido de estar dando alta, simplesmente no momento que ele tiver uma retaguarda adequada dentro do município dele. Isso, rapidamente, não vou me estender, é o que acontece numa grande parte de pacientes que hoje a gente está vendo internado, por exemplo, com tuberculose, são essa grande quantidade de indivíduos com usuários de crack. Com tuberculose, você trata esse indivíduo, vai para o hospital numa situação calamitosa, muitas vezes, se recupera, melhora. E o que você faz com esse indivíduo? Você não tem para onde mandar. Para onde você vai mandar esse paciente? Você dá alta para ele vai voltar para a rua, vai voltar a usar crack e vai ser mais um tuberculoso. Então, a grande questão é a confusão entre um hospital, que é um sistema de atendimento terciário, e depois ter uma retaguarda primária, e obviamente os municípios, a gente necessita dessa retaguarda, que é um dos grandes problemas que a gente tem, às vezes, da alta, é o seguimento desses pacientes, né? Ione, mais participações com a gente aqui no painel? Exatamente. A pergunta da dona Conceição do Imbaré. Parabenizo essas pessoas maravilhosas e o doutor Caseiro, que já me socorreu. E gostaria que passassem aqui na Torres Homens, no Colégio Cidade de Santos, para uma fiscalização contra a dengue. Eu já peguei dengue 2 vezes e meu vizinho também. Pois é, aquilo que o Caseiro está dizendo, né? É preciso que haja uma atuação mais firme. E o colégio é municipal ou é... Colégio Cidade de Santos. Colégio Cidade de Santos, né? É municipal, né? Municipal. E precisamos disso. E Noemi, pois não? Eu gostaria de voltar ao tema, a questão dessa internação que dura 5 anos, que é de conhecimento de todos, do Estado. Eu acho que isso já extrapolou o Estado, é conhecimento nacional. Me desculpe a franqueza. Eu acho que aí o que está existindo é o desgoverno, o desrespeito ao cidadão, a irresponsabilidade de administradores. Há 5 anos, este paciente está internado e a administração do município em que ele reside e tem conhecimento, porque eu lembro há muito tempo, quando surgiu a primeira discussão sobre o assunto, a direção do Hospital Guilherme Álvaro colocou o estado de saúde dele e a necessidade de um home care. Foi colocada a prefeitura, olha, os governos já se sucederam no município e ninguém tratou da questão. Por quê? A impressão que eu tenho é que o governante pensa o seguinte, se eu fizer isso para este paciente, vou abrir uma exceção e outros virão atrás. É obrigação do governo municipal atender o munícipe dessa forma. Então, o que eu sinto aí, infelizmente, não é nem falta de vontade política, é falta de respeito, falta de consideração para com o cidadão e, o que é pior, a falta de responsabilidade. E ele, por causa disso, a gente sabia, né, que algum tipo de outras doenças poderiam acontecer. Lógico, um indivíduo cliente, um paciente internado num ambiente hospitalar crítico, o risco de ele estar pegando outras infecções nesse ambiente é muito grande, infecções muito sérias por bactérias multiresistentes, então é muito temeroso. Agora surgiu a tuberculose. Exato. Dureza danada para se recuperar. Sem dúvida, 6 meses de medicamento. Então, essas questões, né, são inadmissíveis, né? Isso mostra uma falência total na incapacidade dos governantes minimamente conversarem e ver que o mais adequado para esse indivíduo não se trata de... É uma responsabilidade das pessoas verem que aquele é um problema que elas têm que... Em termos de custo. Sem dúvida, né? Exatamente. De La Rosa, pois não. Pegando esse gancho que a saúde está doente, a sociedade está doente. Nós estamos, jornalista Noemi, doutor Marcos, meu querido Edgar, Florione, sem referências. Referências na política, referências na medicina, referências no direito, referências na área de humanas, referências na própria família. Os problemas estão se acumulando. Para a felicidade nossa, o povo brasileiro vem vivendo mais, mas isso requer responsabilidade. Um país do gigantismo do Brasil,
não vai conseguir manter o mínimo de tranquilidade para a sua gente se cada um de nós não assumirmos o seu importante papel no contexto social. E é com muita alegria que essa bancada oferece a você, telespectador, 2 referências, na área do jornalismo e na área da medicina. E vocês, políticos da região, pensem nisso. Vocês são, antes de qualquer outra coisa, servidores públicos. Eu acho que ninguém pode esquecer nunca, quando tem o poder, e um poder que lhe foi dado através do voto, do sacrossanto voto, que vocês são tão somente servidores do povo. Estamos assim encerrando mais uma edição do Painel Regional. Eu agradeço muito a participação do Marcos Caseiro, importante infectologista aqui da nossa cidade, da região. Obrigado por estar conosco, obrigado também ao De La Rosa, a nossa Noemi e a Ione, né, acompanhando a sua participação e o que é produzido aqui pela nossa equipe. Estamos sempre juntos, você sabe, de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, ao vivo, reprise 8 da noite, nos finais de semana, 2 encontros, um no sábado, 3 da tarde, e outro ao domingo, né, às 5 da tarde. Obrigado, hein?